E o bambu? A sua sogra pergunta. E o casamento? O empresário pergunta. E o crescimento? O policial pergunta. E o documento? O cientista pergunta. E o fundamento? O religioso pergunta. E o sentimento? O ansioso pergunta. E o momento? O filósofo pergunta. E o pensamento? Ninguém tem a resposta pra tanta dúvida junta. Por isso é que a gente gosta quando o Silvio pergunta: e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O deputado pergunta. E o momento? A sua sogra pergunta. E o sentimento? O empresário pergunta. E o documento? O policial pergunta. E o meu aumento? O cientista pergunta. E o pensamento? O religioso pergunta. E o crescimento? O ansioso pergunta. E o casamento? O filósofo pergunta. E o fundamento? Esse é um mundo complexo, é tanta dúvida junta. Ao menos uma tem nexo. É quando o Silvio pergunta: e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? E o eixo do mal, o imperialismo, e o aquecimento global, e o futuro, o reator de plutônio, aquele furo na camada de ozônio, e o meu emprego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego. Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza. Mas uma dúvida eu posso responder com certeza: e o bambu? É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente. E o bambu? É muito bem bolado. E o bambu? E o bambu? Ai, ai, ai. E o bambu? E o bambu? Tua boca suja, sem E o vergonha. bambu? Boca suja, E o bambu? sem vergonha.